Voltando aqui, falando sobre essa questão que a gente tem trazido sempre, né, Aline? Falando ao longo da semana sobre esses impactos, consequências das novas propostas da reforma tributária, o que tudo isso pode provocar na nossa economia. E isso tudo trouxe de volta uma grande discussão das dezenas e mais dezenas de impostos que a gente paga a cada dia aqui no Brasil. Há vários jeitos de entender isso, Raquel. A gente traz um caminho aqui para vocês, um estudo recente que mostrou o seguinte: só neste ano, os brasileiros trabalharam, em média, 5 meses só para pagar imposto. E sabe a que conclusão chegou esse levantamento quando apontou qual o aproveitamento do nosso dinheiro com os impostos? Dá uma olhada. Quantas horas do seu dia você passa em frente a um computador? Ou atrás de um balcão, atendendo a um paciente? Ou então no meio de uma grande fábrica? Agora, qual fatia de fato do seu salário vai para o seu bolso? A discussão da reforma tributária entre Congresso e Planalto trouxe de volta uma velha queixa dos brasileiros: o pagamento de tributos. E eles estão por toda parte. Ao comprar um produto ou pagar por um serviço, direta ou indiretamente, parte do valor desembolsado vai para as 3 esferas do governo. Do seu patrimônio funciona da mesma maneira: operações financeiras, transações com carros, imóveis. Os governos federal, estadual e municipal também ficam com parte do valor. Sem falar no que é subtraído direto da sua remuneração pelo trabalho do dia a dia. Aí entram o imposto de renda, INSS e contribuições sindicais. Uma pesquisa recente mostrou que quase a metade de tudo que a gente ganha vai para pagar tributos. Em 2003, o brasileiro gastava 36% da renda para pagar a tributação sobre rendimentos, consumo e patrimônios. Em 2005, a porcentagem passou para 38%. Em 2010, subiu para 40%. E hoje, em 2020, 41,25% de tudo que a gente ganha vai para o governo. Isso quer dizer que, em média, este ano, a recompensa de tudo que você trabalhou até o último dia 30 de maio não foi para o seu bolso. Foram 151 dias de trabalho, 5 meses, só para pagar tributos. O número é maior do que outros países que também têm alta carga tributária, como a Alemanha, México e a nossa vizinha Argentina. Do início do ano até agora, o Brasil já arrecadou mais de 1,145 bilhões de reais em impostos. O problema é que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a população paga muito e vê pouco retorno. Dos 30 países com maior carga tributária, o nosso é o que menos transforma tributos em benefícios para a sociedade. Então, essa arrecadação, ela não é suficiente para que o governo faça um bom trabalho e possa nos dar aquilo que os brasileiros têm como direito constitucional. A nossa saúde, não vou falar mal do SUS, porque o SUS tem trabalhado muito bem, mas ele é, às vezes, ineficiente na questão da demora, do tempo. E com saúde não dá para você esperar o brincar. Veja aí essa questão aí que nós estamos vivendo da pandemia e do coronavírus. A outra é a escola particular. Eu sei que nós temos a escola pública, mas a escola pública ela não é suficiente para a quantidade de crianças em idade escolar. Infelizmente, nós pagamos tributos, muitos tributos, e na hora de receber, nós não temos aí um retorno de qualidade muito bom. Eu diria até que estaria entre ruim e péssimo. E o grande vilão deste ano fez com que nossa economia pisasse ainda mais fundo no freio. O setor de serviços, um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus, pode sofrer ainda mais com as novas diretrizes propostas pelo governo da reforma tributária. E o consumidor, que tanto depende desse setor, pode acabar tendo que desembolsar mais dinheiro. No caso da reforma proposta pelo governo, nós tivemos aí um grande aumento da alíquota, da carga tributária para os prestadores de serviço. E normalmente isso vai ser repassado no preço. É comum, enfim, o prestador de serviço, ao receber alíquotas talvez tão elevadas, repasse para o consumidor. Até agora, o texto da reforma tributária só falou em unificação de impostos, mas redução. Pelo que nós vimos na proposta do governo, isso não vai ocorrer aqui no caso. Nós temos
apenas um balanceamento de alguns vão pagar mais, outros vão pagar menos, mas aquela esperança de que a gente reduza a carga tributária, infelizmente, ela não se realizou, ela não se concretizou.